Olá, galerinha, tudo bem? Então, dando prosseguimento aqui ao nosso curso de auxiliar administrativo, certo? Hoje nós iniciaremos um novo módulo, certo? Um módulo de matemática financeira ou operações financeiras e administrativas. É um módulo bastante importante, não que os outros não sejam importantes, lógico que são, mas quando nós tratamos da parte financeira, quando nós tratamos com cálculos, com números, é bastante importante a gente ter noção que devemos ter o máximo de atenção possível e o máximo de persistência possível também, porque a gente sabe que a matemática a gente só aprende praticando. E aí, quando a gente assiste a aula e vai para a parte da atividade, a gente tem que praticar, praticar até conseguir. A prática que leva à perfeição ou mais próximo da perfeição. Então, nosso módulo de operações financeiras, certo? Ele é um pouquinho extenso, mas nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós temos 6 conteúdos nessa primeira parte, 6 conteúdos propriamente de cálculo, efetivamente cálculo, certo? Para não fazer uma avaliação só, certo, desses 6 conteúdos, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 2 avaliações. A cada 3 conteúdos nós vamos fazer uma avaliação, certo? E aí para vocês sintetizarem e aprenderem bastante o conteúdo. Tranquilo? Então, nós iremos trabalhar para essa primeira avaliação. Nós vamos ter aqui a introdução, certo? São noções básicas. E aí nós teremos para a primeira avaliação porcentagem, juros simples e juros compostos, certo? Para a segunda avaliação nós teremos cálculo de prestação, desconto simples e desconto composto, certo? Então nós vamos trabalhar da seguinte forma. Então, para iniciar, nós vamos logo começar aqui com a parte dos cálculos básicos, que é a introdução da matemática financeira, certo? Os cálculos básicos, que aí nós devemos compreender isso aqui para depois partir para os cálculos. Aqui nos cálculos básicos, o que está dizendo para a gente? O ano calendário, está dizendo que o ano calendário tem 12 meses, certo? Isso é fato, um ano calendário possui 12 meses. Se a gente pegar um calendário normal e olhar lá, nós teremos 12 meses, de janeiro a dezembro. Aqui está dizendo que o ano civil, ou seja, o ano civil, possui 365 dias. Isso é fato. Se a gente contar lá todos os dias de todos os meses, dos 12 meses do ano calendário, certo? Que são 12 meses, nós teremos 365 dias. Com exceção do ano que é bissexto, certo? O ano que é bissexto tem um dia a mais, o mês de fevereiro tem 29 dias, então aí nós teremos 365 dias, 66 dias, certo? Só que pra gente o que vai interessar é a partir daqui, ó, comercial, certo? Nós sempre devemos tratar com a parte comercial. Aqui está dizendo que o ano comercial possui 360 dias. Isso é fato, verdade. Por quê? O que acontece? Para não ficar aquela confusão do mês com 28 dias, no caso do mês de fevereiro, um mês com 30, um mês com 31 dias, o que foi feito? Somaram-se todos os dias do ano, certo? De todos os meses, dividiram por 12, que é a quantidade de meses, para tirar uma média, e aí a média chegou em aproximadamente 30 dias. Ou seja, quer dizer que o mês comercial possui 30 dias, certo? Então, para um mês comercial, ele sempre tem 30 dias, não importa qual seja o mês, certo? Então, ele sempre tem 30 dias. Então, se um mês comercial tem 30 dias, a partir dessa média que foi feito, 365 dividido por 12 chegou em aproximadamente 30 dias, certo? Se o mês comercial tem 30 dias, então um ano comercial tem 360 dias. Porque se nós multiplicarmos 30 dias vezes 360, perdão, 30 dias vezes 12, que é a quantidade de meses que tem um ano, nós chegaremos em 360 dias, certo? Então, para que a gente interessa aqui, o ano comercial tem 360 dias e o mês comercial tem 30 dias. Aí vem dizendo que uma quinzena possui 15 dias, ou seja, uma quinzena 15 dias ou a metade de um mês. Aí a gente vai ter aqui, vamos pela nomenclatura aqui, dos meses, a gente vai atingir aqui e vai pegar como base a nomenclatura. Quando a gente não sabe o significado de uma palavra, a gente divide a palavra em prefixo, primeira parte, e sufixo, segunda parte, certo? Então vamos pelo prefixo, bi vem de 2. Então um bimestre são 2 meses, ou 60 dias. 2 vezes 30 igual a 60 dias. Um trimestre possui 3 meses, de 3. Um trimestre possui 3 meses, ou 90 dias.
3 vezes 30 dias, que são a quantidade de dias, tem um mês, 90 dias. Está dizendo que um quadrimestre, ó, certo? De 4, possui 4 meses. Então, 4 vezes 30 igual a 120 dias. E um semestre, ó, 100, certo? De 6 meses. Então, um semestre possui 6 meses, então 6 vezes 30 dias, então um semestre é igual a 180 dias. Então, o que nós devemos ter em mente é isso aqui, ó, a partir do ano comercial para baixo, certo? Que é o que nós devemos ter em mente, certo? O ano comercial, 360 dias, o mês comercial, 30 dias, uma quinzena, 15 dias, um bimestre, 2 meses ou 60 dias, um trimestre, 3 meses ou 90 dias, um quadrimestre, 4 meses ou 120 dias e um semestre, 6 meses ou 180 dias. Então, a gente tendo a noção correta disso aqui, compreendendo isso aqui corretamente, a gente pode partir aqui para essa primeira parte aqui dos cálculos básicos. E aí, nessa primeira parte dos cálculos básicos, eu vou passar para que vocês façam a atividade, certo? Vocês irão receber esse material, tranquilo? Receber o material todo de uma única vez, certo? A apostila toda de uma única vez, vocês irão receber, para que vocês possam estar resolvendo a atividade e acompanhando ao decorrer das aulas. Então aqui vocês vão resolver essa atividade, certo? Eu vou ver ainda e vou até o final da aula vou dizer para vocês qual o formato que eu quero que vocês postem a atividade resolvida. E a gente parte aqui para o primeiro conteúdo propriamente dito, que é o conteúdo de porcentagem. Vamos lá. Porcentagem nada mais quer dizer do que divisão por 100. Então, todo e qualquer valor que vocês virem lá acompanhado por aquele símbolo de porcentagem, ó, o símbolo aqui de porcentagem, isso quer dizer que é divisão por 100. Ou seja, se falar 20%, significa que é 20 dividido por 100. Então, do total de 100 partes, eu quero saber quanto que é 20 partes desse total de 100 partes, que corresponde aos 20%, certo? E aí, nós temos aqui, ó, a introdução do conteúdo de porcentagem. Diz aqui, ó, toda operação financeira envolve taxa, certo? E, consequentemente, porcentagem. Porcentagem é muito importante para os cálculos de desconto, acréscimo, multa de atraso e cálculo de pagamento de comissão, além de outras finalidades, certo? Você sabe o conceito de porcentagem? Aí vem aqui o conceito de porcentagem. Porcentagem é a parte de um total de 100 partes, que recebe aquele símbolo de percentual, certo? É a parte de um total de 100 partes, ou seja, o total, a totalidade são 100 partes, certo? E essa porcentagem é uma parte desse total. Como eu falo 20%, então eu quero saber 20 partes de um total de 100 partes, certo? A expressão porcento significa em cada 100, portanto, para se calcular a porcentagem de forma prática, basta multiplicar o valor principal pela taxa e dividir o resultado por 100, certo? E aí eu tenho uma definição para dar para vocês. O valor principal em toda questão de porcentagem é sempre o maior valor. O maior valor em uma questão de porcentagem chama de valor principal. E esse valor principal sempre corresponde a 100%, certo? Que é a totalidade. E aí, a outra parte é a que a gente quer encontrar. Se eu falar, por exemplo, 20% de 50 reais, ou seja, 50 reais é o nosso valor principal, que é o maior valor, que corresponde a 100%, e 20% eu quero saber quanto que corresponde. E aí eu pego os 20% e multiplico por 50, certo? Depois divido por 100, que é a totalidade, certo? Então, o que seria 20%? O mesmo que 20 dividido por 100, afinal, por cento significa dividido por 100, certo? E aí a gente tem que conhecer alguns elementos básicos aqui do cálculo percentual. Aqui, ó, elementos básicos do cálculo percentual. Nós temos aqui. Aí vem aqui. Nos problemas de porcentagem, 3 elementos são importantes. Vamos lá, primeiro elemento está aqui, ó, certo? Vamos lá, o principal que é o número sobre o qual se deve calcular a porcentagem. O principal é o número total pelo qual se deve calcular a porcentagem, ou seja, o maior valor que vocês encontrarem na questão é o valor principal, certo? Vamos lá para o segundo elemento. O segundo elemento é a taxa de percentagem. Ó, o segundo elemento aqui é a taxa de percentagem. Então, o que acontece?
na taxa de percentagem, que é o número de partes que devem ser tomadas em cada 100 partes do principal. Ou seja, se eu falar para você 20% de 50 reais, 50 reais é o valor principal, que é o maior valor, e a taxa de percentagem é os 20%, certo? Que é o número de partes que devem ser tomadas, ou seja, eu quero saber 20 partes de um total de 50 reais, certo? E a porcentagem, que é o total das taxas. A porcentagem é o valor que eu vou encontrar, o valor que corresponde aos 20% de um total de 50 reais. Então nós temos aqui esses três elementos principais no cálculo da porcentagem, certo? E aí nós temos aqui uma formulazinha para o cálculo da porcentagem, certo? Essa formulazinha que é a taxa, que é o valor percentual, vezes o valor principal, certo? Que é o valor maior que a gente encontrar na questão, dividido por 100. E aí a gente encontra o resultado. Se vocês pegarem na calculadora, que a gente vai utilizar muito nesse módulo de matemática financeira, e coloca lá 20% de 50 reais, ou 50 reais vezes 20%, vocês vão encontrar o valor. Mas eu prefiro que a gente faça esses cálculos utilizando o método de regra de 3 simples. Por quê? Porque a gente vai treinando, e quando a gente não tiver a possibilidade de utilizar a máquina, ou seja, a calculadora, quando não for possível utilizar a calculadora, a gente já sabe como que se faz o cálculo, certo? Na caneta mesmo. Então a gente vai utilizar o método de regra de 3 simples. Vou disponibilizar também para vocês, certo? Um videozinho explicativo de como que se trabalha com regra de 3 simples. Como que se faz regra de 3 simples? É bastante simples, o nome já está dizendo. Regra de 3 simples, certo? Por quê? Porque a partir da nossa segunda aula desse módulo de matemática financeira, já vou estar trabalhando com o quadro e aí realizando os cálculos para vocês no quadro, para que fique mais visível e melhor a compreensão. Tranquilo? Então aqui nós temos um exemplo aqui, ó. Exemplo 1. Quanto é 16,8% de um total de R$ 59,90? Ou seja, a taxa é 16,8%, o valor principal, ó, R$ 59,90, que é o que? É o maior valor que a gente encontra na questão. O maior valor, valor principal, 16,8% é a quantidade de partes que a gente quer encontrar, certo? Então a situação aqui, ó, solução, 16,8% vezes 59,90 dividido por 100. Nós temos um total de 16,8 vezes 59,90 dá 1.006,32 dividido por 100 dá R$ 10,06 ou 10,06. Então, ou seja, 16,8% de 59,90, certo? É um total de R$ 10,06. Tranquilo? Então essa aqui foi a nossa explicação. Vou marcar para vocês quais são as questões que é para vocês responderem, certo? Aqui na atividade. Além dessa atividade aqui, que nós já vimos aqui, ó, do cálculo básico, certo? Cálculos básicos, resolver essa atividade todinha aqui, certo? E aí vou marcar para vocês quais serão as atividades aqui que vocês terão que resolver, certo? Desse nosso conteúdo de porcentagem e a forma que vocês postarem. Eu prefiro que vocês façam as resoluções no caderno, certo? E aí tire uma foto e poste, certo? Possa ser até pelo grupo que a escola criou. Não sei se todos já estão inseridos no grupo, se todos já foram adicionados no grupo, mas eu vou ver essa questão hoje com a escola, se não for adicionado ao grupo, para que adicione ao grupo. Caso não queira postar na plataforma, ou tenha dificuldade de postar na plataforma, prioridade é a plataforma, certo? Mas caso tenha dificuldade, poste no grupo que eu vou estar corrigindo a atividade, certo? Certo? A gente vai ter também a aula de correção da atividade, lá no quadro. Como eu falei, que a partir da próxima aula nós teremos aula no quadro, certo? Então, gente, tentem ao máximo respeitar o prazo limite da atividade. Quando a gente fixa lá a atividade, a gente fixa com um prazo de, por exemplo, uma semana, certo? E aí tentem ao máximo responder, porque muitas vezes fica complicado para o professor corrigir as atividades, pelo simples fato de que as pessoas não respondem no prazo, e aí o professor se programa para isso, e aí muito tempo depois vai e responde e chega no e-mail do professor. Muitas vezes o professor nem se depara com esse e-mail mais, porque já teve tanto tempo dessa atividade. Então tentem ao máximo respeitar o tempo de limite da resolução da atividade, certo? Então, dessa forma, assistam essa aula, certo? Assistam ao vídeo que eu vou postar de como trabalhar com regra simples, certo?
Também vou postar um material para que vocês façam essa atividade aqui de cálculos básicos e vou sinalizar para vocês quais serão as atividades que vocês farão aqui dessa atividade de porcentagem, certo? Temos 2 blocos de atividades, certo? Então vou marcar uma quantidade nesse primeiro bloco aqui, que é nessa tabela, e uma quantidade nesse outro bloco aqui, certo? Para vocês resolverem. E aí qualquer dúvida é só vocês chamarem o professor que está aqui para tirar as dúvidas de vocês. Tranquilo, pessoal? Certinho? Bons estudos